Oi, minha gente, tudo bem? Eu quero pedir desculpas a você pelo transtorno. Aconteceu um problema, eu não sei que problema foi esse, tá bom? Não sei, depois o pedagógico coloca uma nota. Mas quero dizer de mim, não era aula minha, eu estava na minha casa, estava até comentando aqui com os meninos. Tem umas amigas minhas lá em casa que vieram pro show de Shakira. Eu estava muito bem obrigada na minha casa, tomando sopa. Lá, rindo, falando mal do povo. O telefone toca, o telefone falando dos crush. Na verdade, eu estava lendo as perguntas do consultório sentimental ontem para as minhas amigas e a gente rachando o bico de rir. Quando o telefone do pedagógico toca, eu digo, meu Deus, minha pressão baixou. Eu disse, será que era aula minha? Aí as meninas, não, pode vir agora. Minha gente, só quer dizer que eu não escovei os dentes. Esse batom eu passei dentro do táxi, mas eu não podia deixar vocês sem aula. Eu estou aqui. Eu vou tomar água. É. É isso aí, já. Olha, mas era a aula do professor Beto. Essa aula vai acontecer depois, tá bom? A aula do professor Beto depois, fiquem tranquilos. Nós vamos falar a respeito de quê? Tá maravilhoso o seu batom. Agentes públicos. O nosso assunto, agentes públicos. Antes da gente montar nosso caderno a respeito de agentes públicos, tu roubou meu caderno? Devolve. Tinha me emprestado e tomou de volta? Se arrependeu? Passa para cá esse negócio. Antes... Vem cá, lindona. Mas você é lindíssima. Você vai... Olha... Ó, cartas... Consultório sentimental, vocês mandam pra mim, eu repasso pra ela, tá bom? Olha. Casada, pelo amor de Deus, esqueça. Miss é bem casada, ela deixou claro. Gente, ó, nós vamos, eu me meto em cada uma, nós vamos falar a respeito de agentes públicos, ó. Quando nós falamos a respeito de agentes públicos, nós falamos de quem? Daquelas pessoas que trabalham na administração pública. Daquelas pessoas que têm uma relação com a administração pública. Seja aquela pessoa que tem uma relação direta ou indireta com a administração. Então, olha só, eu estou fazendo um concurso para trabalhar no INSS. Fiz o concurso, passei, sou servidora do INSS. Sou agente público. Eu sou empregada da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras. Eu sou agente público. Então, esses agentes são aquelas pessoas que trabalham, que têm uma relação com o Estado. Calma, mão nervosa, a gente vai montar a lousa ainda. Calma, vou classificar para vocês, colocar conceito. Quero só que vocês entendam. Se você vai no Detran, vai tirar a sua carteira, a sua CNH, aquelas pessoas que estão ali à sua disposição são agentes públicos. Está no INSS, está num tribunal, está na polícia, são agentes públicos. Vamos aqui, vamos colocar o nosso conceito na lousa. Pelo amor de Deus, em homenagem a mim, que vim esbaforida lá da minha casa, com a sopa na garganta, coloca aqui um ar-condicionadozinho melhor. Pelo amor de Deus, esse calor ninguém merece. Não, pelo amor de Deus, bota aqui 50 centavos. Pelo menos 50 centavos aí de um ar-condicionadozinho, senão eu morro. Agentes públicos. Conceito de agentes públicos. Ponto 1. Conceito de agentes públicos. O que é agentes públicos? É toda pessoa física. Toda pessoa física que tem relação direta, muito obrigada, amor, ou indireta com a administração pública, que ocupa cargo, emprego ou função. Vamos entender o que foi que a gente escreveu.
Agentes públicos, toda pessoa física que tem uma relação com a administração pública. Toda pessoa física que tem relação com a administração, seja direta ou indireta, com a administração pública. E que ocupa cargo, emprego ou função. Outra coisa, esse vínculo com a administração pública, essa relação, esse vínculo com a administração, pode ser permanente ou temporário. Um vínculo permanente ou temporário. Como assim um vínculo permanente ou temporário? Eu ocupo um cargo em comissão. Se eu ocupo um cargo em comissão, livre nomeação, livre exoneração, posso ser exonerada a qualquer tempo. Um vínculo temporário. Mas um vínculo permanente. Eu fiz o concurso ontem, domingo, para a prova do MPU. Passei. Vou trabalhar no MPU. É um vínculo permanente. Então, esse vínculo, essa relação com a administração, pode ser permanente ou temporária. É uma relação direta ou indireta. Diretamente eu trabalho com a administração ou indiretamente eu sou uma terceirizada. Eu ocupo cargo, não sei o que é. Um emprego, também não. Ou exerço uma mera função na administração. Vamos ver o que é isso. Olha só, eu tenho os agentes públicos. Agentes públicos. Dentro de agentes públicos, eu tenho servidor público. Dentro de agentes públicos, eu tenho o servidor público, eu tenho o empregado público. Agentes público e gênero, duas espécies. Servidor, de um lado, empregado do outro. Você está vendo, Rodolfo? Você está vendo a situação? Beijo para você. De um lado, servidor, do outro, empregado. Olha, minha gente, servidor, ele ocupa um cargo. O servidor público, ele ocupa um cargo. Esse cargo pode ser efetivo ou pode ser em comissão. Ele ocupa um cargo, esse cargo pode ser efetivo ou esse cargo pode ser em comissão. Professora, o que é um cargo efetivo? Cargo efetivo é aquele que exige concurso público. Ah, quer dizer que o concurso que eu fiz ontem do MPU é um concurso que eu vou ocupar um cargo efetivo. É isso que eu quero que vocês tenham essa malícia. Se o seu cargo é efetivo, você fez concurso, meu amigo. Daqui a 3 anos, você vai gozar da tão sonhada estabilidade. Ao contrário, eu tenho cargo em comissão. Cargo em comissão é de livre nomeação, de livre exoneração. Demissível ad nutum. Demissível ad nutum. A qualquer tempo. Durmo com ele, acordo sem ele. Num belo dia de sol, num belo dia de chuva, eu posso ser exonerada. Cargo em comissão. Posso dizer que esse cargo em comissão tem uma relação precária com a administração? Pode, que você pode ir embora a qualquer momento. Você não goza de estabilidade. Efetivo, não. Efetivo, você é concursado. Depois de 3 anos de efetivo exercício, você adquire a sua estabilidade. Então, esse é o servidor público. O servidor público, minha gente, ele é regido por um estatuto. Estatuto é uma lei, que é a 8.112 de 1990. Em âmbito federal, nós temos a lei 8.112. 8.112 de 1990 é a lei que cai na prova de vocês. Os servidores públicos federais são regidos pela 8.112 de 1990. Bom, ali é o servidor. Só que aqui eu tenho um empregado. Não quero que vocês achem que o empregado que a gente estuda no direito administrativo é o empregado que vocês estudam no direito do trabalho. Porque o empregado do direito do trabalho, ele está no shopping.
Ele está no restaurante. Aqui eu não estou falando do empregado que está no shopping, eu não estou falando do empregado que está no restaurante. Eu estou falando do empregado que fez concurso. O cara é concursado. Ele fez concurso. Ele trabalha onde, professora? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, Correios. Ele trabalha nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, Correios e Infraero, tem empregado, minha gente. O cara fez concurso, mas olha que desgraça, ele não é estável. Ele fez concurso, mas ele não goza de estabilidade. Peraí, mas ele fez concurso, mas ele é empregado. A diferença é que aqui eu não vou dizer que o empregador. Não, a gente nem usa esse termo. Nós vamos dizer que a relação dele é uma relação com o Estado. Esse negócio de empregado e empregador, a gente vai lá para o direito do trabalho. Mas se a gente for usar o termo empregador, quem é o empregador desse camarada aqui? O Estado. O Estado. Porque eu sou a advogada da Petrobras. A União é o meu empregador. Eu sou a advogada dos Correios. A União também. Já que Correios é federal. Então, eu tenho uma relação aqui com o Estado. Eu não sou regida por um estatuto, eu não sou regida por uma lei. Eu sou regida pela CLT mesmo. Pela CLT. Tem estabilidade? Não, não tenho. Só quem tem estabilidade é o servidor público. O empregado não goza de estabilidade. No entanto, esse empregado que nós estudamos no direito administrativo, ele não pode ser colocado para fora, assim como é o empregado do shopping, da farmácia. Não. Estabilidade ele não tem, porque só quem tem estabilidade são os servidores. Mas esse empregado, para ser colocado para fora, é necessário um processo administrativo, assegurado contraditório e ampla defesa. Então, eu tenho que ter um prévio processo administrativo em que é assegurado contraditório e ampla defesa. Outra coisa interessante, eu tenho também o temporário. Temporário, isso mesmo. O camarada que é temporário. Ele tem um vínculo temporário com a administração pública. Ele não tem um vínculo permanente. O vínculo que ele tem com a administração é temporário. Ele tem cargo, professora? Não. Ei, esse empregado, ele tem cargo, gente? Nem coloquei. Ele tem cargo? Esse rapaz aqui tem cargo? Ele tem o quê? Emprego. 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 Esse temporário, ele não tem cargo nem emprego. Ele tem uma função. Ele exerce uma mera função na administração pública. Esse temporário, ele não tem cargo nem emprego. Ele exerce uma mera função na administração pública. Quem é esse temporário, professor, pelo amor de Deus? Sabe quem é? É o pessoal que trabalha no censo. O IBGE 2019 vai fazer um censo. Nós queremos trabalhar. Precisa concurso? Não. Servidor público faz concurso, o empregado faz concurso, o temporário não. É um processo seletivo simplificado. Temporário, ele se submete a um processo seletivo simplificado. Não é concurso público. Os professores substitutos das universidades federais, no meu último ano na Federal, era uma crise danada, era a época de Fernando Henrique Cardoso, daqui a pouco eu entrego minha idade. Não tinha concurso nas universidades federais, ele não abria de jeito nenhum concurso, naquela época de enxugamento da máquina, né? E nós tínhamos o quê? Processo seletivo simplificado. Eu passei meu último ano no curso de Direito, 90% de professores substitutos, mas professores, graças a Deus, excepcionais. E eram professores substitutos, eles tinham um contrato temporário. Um ano, prorrogável por mais um ano, depois tudo de bom, pode ir embora. Não tinha cargo, não tinha emprego, exercia uma mera função na administração. Então, são esses contratados. Aquelas pessoas que trabalham no combate às endemias, epidemias,
são contratados temporariamente. Eu tenho ali uma mera função. Bom, essa é a classificação dessas pessoas. Nós precisamos saber como é o ingresso no serviço público. Ingresso no serviço público. Como é que essas pessoas entram no serviço público? Bom, a regra é concurso público. A regra é o prévio concurso público. É uma exigência constitucional, artigo 37, 2 da Constituição. É uma exigência constitucional, artigo 37, inciso 2 da Constituição. O que diz o 37, 2 da Constituição? Artigo 37, 2 diz que é necessário prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, a depender da complexidade do cargo. É necessário, é exigido prévio concurso público de provas, concurso de provas, exemplo técnico do INSS. Técnico do INSS é concurso de provas. Técnico do INSS é concurso de provas. Estamos esperando aí um concurso enorme para o INSS. É concurso de provas só. Ou provas e títulos. Provas e títulos, a depender da complexidade do cargo. Provas e títulos a depender da complexidade do cargo. Exemplo, concurso para procurador da República. Concurso para procurador da República. Provas e títulos, porque depende da complexidade do cargo. Mas a regra, minha gente, é o prévio concurso público. Esse concurso ele é obrigatório. Ok? Intervalinho, só trocar a fita cassete e daqui a pouco a gente volta. Até mais.